Metropolitana, M1070, redemetropolitana.com.br, clicando em Mogi das Cruzes, baixa o aplicativo aí no seu celular, 18 de janeiro de 2024, e hoje nós vamos falar de saúde mental, mas o Janeiro Branco vai muito além de saúde mental só. A gente vai falar de saúde mental no esporte, na atividade física, para o corpo e para a mente também. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Anderson do Prado Pinduca. Ele é psicanalista e esse aqui é o livro dele novo, mas tem outro já chegando, tá? O Jogo Interno, a Saúde Mental dos Atletas e a Responsabilidade dos Pais e Técnicos Esportivos. E ele é psicanalista e vai falar pra gente também sobre o novo livro dele, que já tá chegando aí, que é o Esporte no Século XXI, sobre saúde mental. Como que o esporte atua, né, o exercício físico, cuidar do nosso corpo ajuda na saúde mental. Bom dia, Pinduca, é um prazer te receber. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É sempre um prazer enorme compartilhar esse momento com você, com todos os que te acompanham. E hoje eu espero, né, esclarecer algumas dúvidas das pessoas sobre essa relação, né, que a gente está desenfreado aí atrás da felicidade, está desenfreado atrás das dopaminas para ter uma relação assim mais próxima com o feliz. Então vamos abordar um pouquinho o que é essa felicidade e aí aproveitar para falar um pouquinho sobre essa relação onde eu estou muito envolvido, que é a saúde mental para os atletas, para os familiares dos atletas e para os envolvidos, né? Técnicos, comissões técnicas, como que isso tem acontecido no meu dia a dia e no dia a dia dos atletas que têm desenvolvido um trabalho comigo, seja aí através das palestras, através dos atendimentos clínicos. Então eu estarei à disposição para bater um papo sobre esse assunto. E é um assunto, porque todo mundo começa o ano, né, com aquela lista de desejos, né? Geralmente esses itens da lista é: vou fazer atividade física, vou cuidar da minha saúde, do meu corpo e da minha mente. Geralmente a gente já promete isso no começo do ano, né, Pinduca? Olha só, eu acho que hoje eu vou provocar os nossos participantes aqui, os nossos ouvintes, telespectadores, com algumas perguntas, né? Uma delas, pensando nisso que você está falando, é: se eu sei que o esporte, que a prática de atividade física faz bem, por que eu não pratico? Essas implicações, elas vêm com a psicanálise, né? E isso me chamou muito a atenção, por isso que eu me apaixonei por esse ambiente, porque o que acontece? A ciência do esporte, ela explica para nós todos os benefícios e ainda os malefícios, né? Pela falta da atividade. Mas eu não consigo fazer. Quando é a virada do ano, a gente sempre tem as nossas promessas tradicionais e a atividade física está lá para que a gente tenha uma vida melhor. Então, muitas vezes, as pessoas que estão batendo na trave ali, estão tentando uma coisa, estão tentando outra, ela está desalinhada com principalmente uma relação que, na Revolução das Virtudes, que é uma linha terapêutica, diz que nós temos alguns traços de personalidade. Então, se eu tenho uma personalidade, por exemplo, predominante de fazedor, é bem provável que se eu for para uma atividade física, de aula, de gente, de movimento, de barulho, eu me dê bem ali nos crossfit da vida, para mim vai ser legal, porque o fazedor é aquele que não deixa a louça na pia depois do almoço, né? Agora, se a pessoa tem um traço predominante de personalidade, de pensador, não é que ele só pensa, mas ele deixa a louça para depois, vamos primeiro dar uma descansadinha depois do almoço, ou tem preferência por movimentos, por atividades com pouco movimento, né? Então ele vai fazer um yoga, ele vai fazer uma caminhada ali sozinho, um alongamento. Então, logo de saída, a pessoa entender através da saúde mental que ela tem essa característica e que ela pode procurar atividades não pela onda da moda, mas pelo traço de personalidade que ela identifica, pode ajudá-la a se manter na prática de movimento corporal. Né? E uma das coisas que é muito importante a gente entender, Marilei, que isso acontece com a maioria das pessoas, é o seguinte: movimentar o corpo proporciona para que todos os nossos sistemas funcionem melhor.
E o que é movimentar o corpo por Pinduca? Eu gosto de pedalar, eu gosto de correr na montanha, eu gosto de jogar futebol. Então, para mim é isso. De repente, para você, o movimento corporal é dar uma caminhada na praça, fazer um alongamento ali no chãozinho da sala na sua casa, dar uma caminhada no quarteirão. Então, o importante é buscar o movimento corporal, independente da modalidade. É óbvio que todas as modalidades têm um benefício. Então, você tem que fazer musculação, você tem que fazer dança, você tem que fazer o beach tênis, que está super na moda, porque lá você encontra pessoas, vai fazer amizade. Tudo tem uma fundamentação, tudo é correto, não tem errado. Mas eu tenho que buscar aquilo que se conecta comigo. Aí a chance de eu me manter é bem maior. E você sabe como o exercício físico pode mudar a estrutura cerebral para as pessoas serem mais felizes? Essa pergunta eu gosto muito de trazer um filósofo contemporâneo que é o Luc Ferry, que foi ministro da Educação na França. Ele tem mais de 80 livros e ele tem escrito muito sobre essa questão da felicidade, né? E aí a gente pega, por exemplo, imagina o seguinte, né, para que as pessoas entendam com mais clareza. Se hoje me derem todo o dinheiro que eu queira no mundo, todos os bens que eu queira no mundo, a visibilidade profissional que a gente busca, se eu tiver tudo isso, você entende que eu vou estar feliz? Parece que sim. Se você me disser, a sua filha está doente, isso acaba. Então essa busca pela felicidade, e onde diz que a busca depende de você exclusivamente, que você é responsável pela sua felicidade, Luc Ferry traz essa reflexão que eu caminho junto com ele. Não depende de nós a nossa felicidade. É lógico que eu busco, né, uma ascensão profissional, um melhor salário, mais dinheiro, mais bens, um conforto, né? O dinheiro, os bens, ele traz esse conforto. Mas a felicidade está atrelada ao outro. E enquanto nós não entendemos essa relação, a gente cai num lugar que é difícil de sair, é difícil de você viver bem quando você acha que conquistando mais você será mais feliz. A felicidade fica sempre à frente, sempre no próximo, sempre no futuro. E quando eu falo, peraí, o que eu tenho hoje, né? Quando a gente não se desloca para esse futuro, ou também para um passado, né? Ficar sofrendo com aquilo que você acha que se você fizesse de outra forma, teria outro resultado, estaria melhor, a gente vai sofrer. Quando a gente volta para o presente e você começa a compartilhar o momento com as pessoas, você percebe que a sua felicidade está muito mais próxima, né? Eu lembro do Dr. Rossini, que é um grande amigo, né? Você que não conhece. Um dia ele falou assim, Pinduca, eu tiraria do vocabulário da humanidade a palavra ingratidão. E naquele momento eu concordei bastante com ele. Eu falei, é verdade, né? Ser ingrato é muito ruim. Mas hoje eu acho que eu tiraria a palavra comparação. Porque se nós compararmos a todo momento onde eu estou com o outro, ou eu vou estar muito feliz porque o outro está na baixa e eu estou mais alto que ele, e eu tenho esse egoísmo de dizer, nossa, eu sou melhor porque eu tenho mais, ou sou mais. Ou eu vou me sentir muito mal porque o outro tem mais do que eu, né? Então, essa relação de comparação, ela é destrutiva. Então, quando eu tiro a palavra comparação, eu vivo o meu presente, eu vivo aquilo que eu tenho, eu valorizo os momentos que eu tenho, né? E valorizar o outro nesse contexto é fundamental. Só faz sentido eu estar aqui se você está desse lado, se vocês estão desse lado. Se vocês saírem desse ambiente agora, para quem que eu vou falar? A minha existência não faz sentido se eu não tiver o outro. E quando eu falo nessa relação, que você perguntou logo no início, né? E atividade física, e essa relação da felicidade. A gente tem um livro muito interessante, né? Que fala sobre a questão da dopamina, né? Então, dopamina. A gente vai falar sobre... Tem falado muito sobre o livro dopamina, noção, né? Nação Dopamina. Nação Dopamina. O livro está estourado, né? É muito legal isso. É uma reflexão bacana. O que é dopamina? A dopamina é uma substância que ela é liberada
e nos proporciona um bem-estar, um prazer enorme, né? Então, olha que interessante. Se hoje eu começo atividade física, né? Quando eu faço atividade física, eu libero serotonina, as catecolaminas, entre elas a dopamina. Aquilo me dá uma sensação de prazer. Mas também me dá uma sensação de prazer muito aumentada quando eu como um chocolate, cerca de 50 vezes do normal. O sexo proporciona quase 100 vezes mais essa dopamina, esse prazer. A cocaína, cerca de 200%, assim, ela aumenta, né? E quando eu penso em anfetaminas, que estão muito ligadas às drogas, eu tenho quase 1000%, né? 10 vezes mais, um aumento dessa produção de dopamina. Só que o corpo, Marili, ele procura se manter sempre em equilíbrio, em homeostase. E esse equilíbrio, quando eu tenho um prazer muito grande, ele vai contrabalançar com a produção dos inibidores de dopamina para que eu volte a um estado normal. Então, quando a gente começa a ter uma produção muito grande, eu começo a perceber que meu corpo vai funcionando por equilíbrio e vai fazendo com que eu busque sempre mais. E aí a gente pensa, eu falei alguns exemplos, mas por exemplo, é um prazer enorme, né, você ficar rodando ali no WhatsApp, ou ali no Instagram, ou no suas mídias sociais, e lendo e vendo, aquilo te dá um certo prazer. Só que você tem que ter mais, tem que ter mais. Então a gente se perde quando a gente fala, pô, esse cara não sai da tela. Aquilo gera para ele um prazer, né? Aquilo, a compra, né? Muita gente tem uma compulsão por compra. É um prazer enorme receber o pacotinho em casa e abrir o pacotinho, é uma delícia. Mas aí vem a coisa do jogo, do vício. De tudo. Tudo, né, é viciante, né? E Exato. cada um é a comida, é a bebida, não é? E o corpo vai... Que é o prazer que a pessoa sente. Perfeito. Você falou da cocaína, por exemplo. Perfeitamente. Então, eu vou equilibrando, vou buscando mais e vou me perdendo. Então, as Só pessoas... que o exercício físico, quando você chega lá, né, nessa Sim. história da dopamina, é a maneira mais saudável de receber essa dopamina, não é? É sim. Você tem essa produção aumentada, né? E eu gosto de trazer um exemplo quando as pessoas falam assim, puxa vida, o cara é depressivo, ele tem que fazer exercício e vai se curar? Fisiologicamente, quando a gente pega um depressivo, ele está com déficit de serotonina, de dopamina. Se eu produzo tudo isso no exercício, entendo fisiologicamente que ele vai melhorar. Sim. Então, na isso, teoria, né? Na teoria, para mim, funciona perfeitamente. Vá fazer atividade física que vai melhorar a sua depressão. Uhum. Só que, quando eu penso psiquicamente, a depressão também está ligada a outros fatores. E aí a psicanálise vem te ajudar a entender, lá na página 1, o que te leva a ter uma necessidade de algo que você não alcança e cai num estado de depressão, ou num estado depressivo, ou numa depressão profunda. Então, o conjunto, Marili, quando a gente fala assim, é tão simples, né? É cuidar do corpo e da mente. É sim, você buscar essa dopamina de forma saudável, é você entender o momento que você precisa abrir mão de algumas coisas para que você não entre no vício. É muito legal rodar ali, né, o seu Instagram e vendo e percebendo, mas se você está deixando de viver o momento para outras coisas pessoais ou sociais, você precisa escolher se distanciar dessa tela. E essa escolha não é fácil, justamente porque a produção da dopamina, desse prazer, ela existe, é grande. Estamos conversando com o Anderson do Prado Pinduca sobre a saúde mental no esporte. E a gente fala, né, esse começo de ano, sempre, né, a gente tem essas provocações. Como você falou, se eu sei que é praticar esporte, fazer exercício físico é bom, por que eu não pratico? Essa é uma boa pergunta, né? E aí, com o tempo, a prática de exercícios remodela o sistema de recompensa, libera níveis mais altos e cria mais receptores de dopamina. Exato. Porque ele vai te levando a gostar daquilo. O corpo vai aprendendo. Né? Ele vai aprendendo. O corpo é muito inteligente, né? Exatamente. Então ele vai aprendendo. Quando você vai oferecendo um estímulo, ele vai aprendendo. E aí você precisa ter um caminho saudável para essa produção, para que você fique bem.
Tem uma outra coisa que aí eu vou puxar um pouquinho agora para o lado do esporte, né? Que é onde a gente tem o nosso eixo central aqui da nossa conversa. Olha que pergunta interessante, para complementar isso tudo que a gente está falando. Quantos lugares existem no primeiro lugar do pódio? Pergunto para vocês, quantos lugares existem no primeiro lugar do pódio? Existe um lugar. Mas nós vivemos numa sociedade que o vice-campeão, o número 2, não tem valor. Daí para trás, não vale nada. Então nós vemos com essa educação por conta dessa corrida maluca, né? Para vender mais, para conquistar mais, para ter mais, o sucesso, o êxito, o destacar, tudo isso, né? O destacar, né? Tirar a estaca, destacar, sucesso, suceder, o êxito, sair, tudo isso está ligado a cair. Então, por mais que eu faça, às vezes o meu melhor não é suficiente para vencer o melhor do meu adversário. E quando um atleta entende isso, a gente fala de saúde mental, é só para o esporte? Não, é para a vida. Quando eu entendo isso, quando o atleta entende isso, ele acaba aceitando melhor o momento que ele perde, o momento que ele se serviu para a vitória de um outro. De um outro que dentro dessa visão, né, do esporte no século XXI, um outro ele precisa passar por um crivo nosso, assim, né, de 3 elementos fundamentais. Primeiro, eu preciso identificar esse outro como um ser humano. Eu uso a palavra reconhecer o outro como um ser humano. Por que eu falo de reconhecer como um ser humano é importante? Porque aquele ser humano que está do outro lado, eu não tenho dúvidas, por ter sido atleta, por ter sido professor, personal trainer, o outro também treinou. O outro também abriu mão de lazer, o outro abriu mão de sair com os amigos. Então ele está tanto quanto eu buscando algo comum. Segundo, seria o respeitar esse outro. Respeitar é aceitar que ele pode ganhar, que eu posso ganhar. Respeitar essa distância entre a vitória e a derrota, que ela pode hoje estar do meu lado, mas amanhã pode estar do lado do outro. Então esse respeito pelo ser humano se complementa ao reconhecimento ao ser humano e, na minha visão, se conclui com o compartilhar. Essa palavra tão na moda hoje, é tão latente por conta dessa tecnologia do compartilhar, né? Aperta um botãozinho e você distribui as informações. Compartilhar com o outro. Quem é do esporte já viveu isso, de jogar com um amigo, ganhar do amigo e compartilhar uma brincadeira, uma gozação, compartilhar um momento. E quando o amigo perde, você também acolher num sofrimento. Ontem nós vimos na copinha aí um time da nossa região, que parabéns, né, pelo Acer. Eu vi, eu achei o máximo. Então, quando você vê a emoção do pessoal de Itaquá. O prefeito Eduardo Boicos quase infartou lá. Parabéns para o prefeito, que está fazendo um trabalho sensacional, um apoio para o esporte, porque o esporte não é só aqui as 4 linhas daquele jogo, é o que se estende depois toda nas comunidades, na cidade toda. Você precisa ver o envolvimento das pessoas, que bacana, lotado o estádio. Muito sensacional, né? Então, o que acontece? Quando a equipe adversária perdeu, alguns atletas foram até lá abraçar os seus adversários. Isso é uma relação foram aplaudidos, inclusive. É uma relação de compartilhamento. Então hoje, eu trago para o esporte, mas a gente pode estender isso para a vida. Quando eu consigo reconhecer o outro, respeitar o outro e compartilhar com o outro, eu vivo um esporte melhor. Eu tenho conversado com atletas, garotos de 6 anos, crianças de 6 anos de idade, a atletas como profissionais, né, como por exemplo o Bruno Donha, que hoje está no Taubaté, foi o melhor goleiro da liga o ano passado, o João Júnior, que foi campeão do brasileiro, o Lucas Oliveira, que hoje é goleiro profissional no Corinthians. E o que eles abstraem, o que eles tiram dessas nossas conversas? Por exemplo, quanto de energia um atleta joga no lixo, tentando destruir o adversário. O atleta que entra em campo querendo dar uma butinada no outro, ou dar uma
pancada no outro e esquece que ele está lá por um outro objetivo, que é entregar o seu melhor, que é ganhar o jogo. Então, quando ele entende que o esporte não é essa agressão para destruir o adversário, ele já passou pelos processos de reconhecer, respeitar e compartilhar. E aí a performance esportiva melhora, mas mais do que isso, o ambiente melhora. Né? E isso vale para quem bate uma bola aí na várzea, no amador, e vale para quem está disputando um campeonato brasileiro, um campeonato internacional. Exatamente. Então, essa visão é algo que me apaixona e eu amo compartilhar isso. Quero mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, várias pessoas mandando seus comentários, falando aqui sobre a importância do esporte, né? Eu quero mandar bom dia para a Fabiola Pupo, do Jornal A Semana. Um beijo, querida Fabiola. O Haroldo Onoda, né? Nosso querido palestrante lá do Bunkyo, né? Bom dia, Marilê. Bom dia, Pinduca. Começando bem o dia com vocês. Que beijo para o Haroldo. A mandar bom dia também para o Sidney Pereira, que está aqui sempre com a gente também. Marilê, o esporte está extremamente ligado a competições. Como o nosso entrevistado, que é o Pinduca, vê a participação de homens biológicos nas competições femininas. Qual efeito a longo prazo podemos ter? Isso afasta a mulher da prática esportiva? Olha que pergunta feliz, né? Muito obrigado pela pergunta. E a psicanálise, ela é um olhar, ela é um estudo que tem enxergado muitas coisas em que outras profissões ainda não enxergaram. Né? Então nós não vivemos nós não vivemos atualmente o que nós vivemos há anos atrás, há momentos atrás. Antes de ir direto para a sua resposta, eu vou dizer o seguinte: hoje nós podemos muito mais do que queremos. Isso, para nós, o Jorge Forbes, que é um psicanalista, foi meu professor, ele diz que nós estamos desbussolados. É um termo que eu sou apaixonado. Meio desnorteados. Desnorteados. A bússola, então, ela nos dá uma direção. Né? O desbussolado, ele nos deixa sem direção, perdidos. E nós estamos nesse lugar. Porque quando eu falo para você que nós podemos muito mais do que nós queremos, se hoje você fala, eu tenho vontade de explodir esse mundo, hoje é possível um botãozinho, um chinesinho lá, apertar o botão e acabar com o planeta. Então nós podemos muito mais do que queremos e não sabemos o que fazer com isso. Quando nós pensamos no esporte, e como na sociedade, nós tínhamos uma situação muito simples para resolver. Nós tínhamos apenas o que era homem, o que era mulher, e aquele que era talvez o gay, talvez nós falamos o sapatão, né, a mulher. Era termos usados antigamente que dividia esse GLS, que dividia gays, lésbicas e simpatizantes. Dividia esse grupo de uma forma muito simples. Era muito mais simples, né? Assim, de entender, né? Exato, era muito mais simples. Como era mais simples, a gente escolher, né? Pensa em carro, quantos carros a gente tinha à disposição, Fusca, Fiat. Tudo era mais Opala. simples. Era mais simples, né? Era uma relação muito vertical, onde alguém mandava e alguém obedecia. Hoje nós vivemos uma relação de um declínio vertical e quase numa horizontal, onde nós temos que compartilhar. Eu não consigo mandar mais a minha filha, eu preciso entrar num acordo com ela para a gente ficar mais saudável e chegar nesse lugar. Quando eu penso na relação homem e mulher, ou seja, um outro gênero também no esporte, teoricamente, nós teríamos que ter uma nova modalidade. Essa seria a solução perfeita. E não para discriminar, mas para entender que fisiologicamente, quem faz uma opção, por exemplo, para um outro gênero, para o sexo oposto, a gente sabe que a força física é diferente, que a flexibilidade é diferente. Então, existe uma vantagem fisiológica? Existe. Como existe uma vantagem esportiva quando um amputado põe uma perna mecânica de melhor eficiência do que a nossa perna natural? Ele vai ganhar a corrida de quem tem a perna natural
E você vai falar, e aí, será que é justo? Nós temos algumas reflexões sobre esse caminho do pós-humanismo, né? A Morte da Morte, que são livros interessantes, que falam sobre esse corpo natural. Ele é um corpo que se degrada muito mais rápido do que um corpo mecânico, do que um corpo que não seja biológico. Então, quando eu penso nessa relação, eu acho que precisa estar na mesa, precisa estar claro como que nós vamos acolher todas as pessoas. Qual vai ser o nosso combinado para você participar? Para que você seja aceito, para que você não seja discriminado e para que a competição seja justa. O paradesporto talvez seja um exemplo que já está caminhando nessa direção em dividir as deficiências. Não é porque é deficiente de um membro que ele tem a mesma incapacidade do outro que perdeu um outro membro. Então, quando eu coloco todo mundo junto, alguém vai levar uma vantagem nisso. Então, quando a gente pensa da mulher, do transgênero, a gente precisa pensar como nós vamos adaptá-lo. Porque a força do homem é diferente da força da mulher. Fisiologicamente. Não tá? tem como. Isso aí é inquestionável. Né? E aí você coloca um homem que se transformou numa mulher para competir, é diferente. Leva uma diferença, tá? Eu não vou dizer que isso é certo ou errado, porque esse lugar não existe. Não é certo ou errado, hoje mas a precisa mesma parar resposta para analisar. ela Eu concordo pode com estar você. certa. Mas eu preciso Precisamos pôr na repensar mesa. isso. Perfeito, é isso. Mandar bom dia para o Hugo Marques, Ranieri Machado, Eduardo Ota, vereador, mandando um bom dia para você. Grande amigo também. Bom dia, Marilei, meu amigo Pinduca. Bom dia, vereador Eduardo Ota. Washington Ralé, ótimo dia. Fábio Donizete, bom dia, Marilei maravilhosa. Bom dia, Anderson, e a todos os ouvintes. Excelente entrevista com este profissional que poderá nos orientar muito na prática de esportes e condicionamento físico. Marilei, o Anderson, como jogador, é um excelente profissional da educação física. Tá rindo de você. Eu gosto nos finais de semana de bater uma bolinha. Você é muito ruim? Não, eu acho que eu tô acima da média até. Eu tô conseguindo Ele correr tá junto com os garotos. Mas é porque é um grande amigo. Tá achando de rir. A amizade é isso, é o que sobra, gente. A amizade é o que sobra. E olha, agradeço, porque esses caras são fantásticos. Viu? Beijo, querido. Marisa Umeoca, Silene Furlan, bom dia, querida. Rosana Donato, Luiz Alencar, nossa referência, mogiana da educação física, é agora na psicanálise esportiva, que na verdade a psicanálise veio complementar, né, a sua história, né, para quem não sabe. Exato. Eu venho do esporte, né, como atleta. E depois... Explica como é que você começou como atleta. Como atleta eu tive uma experiência muito bacana. Eu fui para Europa jogar futebol com o Pequeninos do Jockey, na época / Joana Dark. Passei esse período lá, voltei, fiquei integrado à equipe profissional aqui do União nos anos de 95, 96, 97. E também muito cedo eu decidi continuar na educação física, deixar o futebol. E lá eu aprendi a ser professor, a ser treinador, a ser preparador físico. E eu sempre acreditei nessa relação. O João Batista Freire, um grande professor que dá aula para mim na Unicamp, ele tem um livro clássico que é Educação de Corpo Inteiro, né? Então, eu sempre cuidei nesse aspecto. E há quase 10 anos atrás, eu conheci a psicanálise e eu me apaixonei. E eu percebi que existe um espaço muito grande a ser preenchido para contribuir com os atletas, que é diferente da psicologia positiva, daquela psicologia progressista, do sempre mais, do comportamento que você tem que ganhar. E eu costumo dar um exemplo que é o seguinte: se eu estou na beira do abismo e alguém pede para eu continuar, para eu focar na chegada, para eu dar o próximo passo, eu vou dar o próximo passo e eu vou morrer, porque eu vou cair no abismo. A psicanálise, quando você estiver na beira do abismo, ela vai falar assim, ó, como você chegou aí? Onde você está? E agora, o que você quer fazer? Então, ela trouxe isso para mim e aí isso me fascinou, né? E não existe, né? É bom deixar isso muito claro para os profissionais, para quem, né, permeia essa questão da saúde mental. Não existe psicanalista do esporte. Não existe a psicanálise do esporte.
A psicanálise cuida do ser humano. É que o ser humano, coincidentemente, às vezes é esportista. E no meu caso, por ter trilhado esse caminho, eu consigo dialogar de uma forma tranquila com os esportistas. Eles conseguem me entender. Eu consigo fazer uma tradução da complexidade do vocabulário da psicanálise para o dia a dia do atleta, para a boleiragem, para a galera que está ali no esporte no dia a dia. Então isso acaba vestindo bem para que ele entenda e melhore o seu dia a dia. E você esteve do outro lado, né? Exatamente. Quando você passa, porque você viveu no esporte, aí você passou pro outro lado. O que é o outro lado? Treinou, aí foi treinar. Aí o corpo para você, ok, mas aí você foi treinar a mente. O que passa na cabeça das pessoas? A construção psíquica, né? Eu tenho uma condição que para mim é ímpar. Eu só cuido da criança e do adolescente se os pais toparem a jornada juntos. E qual é o diferencial disso, Marilei? O diferencial disso é o seguinte: um atleta ele está muitas vezes dentro do campo de jogo buscando inconscientemente a aprovação paterna ou materna, o amor paterno ou o amor materno. Quando os pais não entendem esse processo, eles sobrecarregam essa pressão. Porque muitas vezes, como eu tenho muitos garotos que estão ligados ao futebol e ao vôlei, o pai ou a mãe teve uma frustração por não atender à vontade do seu pai, que é o avô da criança. Então, assim, o meu pai queria que eu fosse o atleta. Eu, por algum motivo, não cheguei onde meu pai gostaria. E eu transfiro isso para o meu filho. Então, a pressão para o filho dar certo é muito grande. E o filho, em contrapartida, tenta essa busca inconsciente de ter o pai, de ter a mãe. Então, entra num ciclo que a pressão é enorme. E muitas vezes, o que precisa é desacelerar. Eu tive um garoto num clube de primeira divisão do futebol brasileiro, 11 anos de idade, um garoto que tem um empresário, tem um clube, tem uma marca esportiva por trás. Em novembro ele ganhou um carro. E esse garoto com 11 anos de idade. É um gênio, né? É uma esperança desse grande clube aí. E aí esse menino ficou 3 jogos sem fazer gols. E começou a ficar muito mal. Foi onde ele chegou para mim. E ao chegar... A cobrança é muito grande. Eu falei, mas 3 jogos, né? Será que... E ele desesperado, nós conversamos no primeiro momento. Conversei com o pai, com a mãe. Passamos para um 4º jogo e ele não fez o gol. Foi um pouco melhor. Mas eu mergulhei com ele para entender. E ele estava com medo. E por que ele estava com medo? Quando ele tinha 9 anos de idade, ele ficou 7 partidas sem fazer gols. E os pais, nessa intenção de alguma coisa nós precisamos fazer em prol de estudo, o pai fez o filho repetir 500 vezes um gesto esportivo, 500 vezes. E a mãe colocou o garoto no banheiro pelado e deu uma surra nele, para ele começar a fazer gol. Agora, o pai e a mãe, eu entendo que eles querem o melhor, mas entram num lugar que eles não sabem a consequência disso para a criança. Isso para mim é assustador, para mim, né? Quando um pai entende, nesse caso, o que a gente faz agora? A gente não quer mais fazer isso, chorar e tal. Eu falei, olha, faz o seguinte, era uma terça-feira, eu falei assim, terça, quarta, quinta, pega esse menino, vai pro parque, vai bater bola, vai tomar um sorvete com ele, vai brincar de pipa, ele gosta de pipa. E aí eles fizeram isso com esse garoto e foram passar uns 3 dias com ele, porque o garoto era um mantenedor, ele tinha salário que mantinha a família, ele tinha casa que o empresário bancava. Quando o garoto... Imagina a cabeça de uma criança de 11 anos. Quando o garoto entra no lugar de criança, que tem que ser acolhido e cuidado pelos pais, e não cuidar da família, né? Ser o provedor, esse menino volta pro campo e faz 2 gols no 5º jogo e depois se desenrola. Mas tá tudo na cabeça, né, Pinduca? Exatamente. Então, essa relação... Aí entra trauma, aí entra cobrança, entra tudo, né? E é isso que me fascinou da psicanálise dentro, né, do ser humano que é esportista, dentro do esporte. Porque
as questões mais complexas não tem a ver com esporte, com rendimento físico. Essa é a página 2. A página 1 é que precisa ser trabalhada. Como você desenvolveu isso na criação do teu filho? Vou fazer uma pergunta polêmica. Qual a sua definição do Neymar? Olha, eu disse para você que eu joguei no União 95, 96, 97 e tive o prazer de conhecer e pegar muitas caronas. Sou grato até hoje, porque na época era uma condição muito difícil, com o pai do Neymar, o Neymar pai. Então eu conheci a família naquele momento, que eles não viviam essa realidade. Aliás, o Neymar nasceu em Mogi pelas mãos do pai do Bate. Exato. Então, assim, Doutor Bate. eu tenho esse histórico, né, essa gratidão ao Neymar. Você pai. pegou muita carona. O Juninho tinha que hoje é o Neymar Júnior, né? Ele tinha 5 anos de idade aproximadamente. Então você conhecia o Neymar quando era criança. A gente faz uma leitura, né? E eu não sou muito adepto a isso, não gosto disso. Quando um profissional da área da saúde mental, da área, seja a área que for, faz uma leitura parcial, uma leitura com um fragmento do que ele está vendo, né? O Neymar, a gente escuta muitas coisas que eu não posso de forma alguma compartilhar essa discussão, porque, Marilei, deve ser muito bom ter todo esse dinheiro que ele tem, porque eu não tenho, não sei o que é isso, talvez você também não saiba o que é isso, né? Com muito respeito, estou falando, quem de nós aqui sabe o que é ter aquele volume, aquela... Eu nunca vou ter. Essa vida eu não vou ter. Então, se existe outra, eu não sei, né? A gente não sabe o que é isso. Mas você sabe o que é poder sentar num café, num shopping center e ali compartilhar com um amigo, trocar uma ideia na paz, na tranquilidade. E você é uma pessoa pública, que muitas pessoas conhecem, e você tem essa liberdade. Esse cara não pode viver isso. Não pode, não consegue viver isso. Então, esse lado é o preço que se paga, né, por ser o Neymar. Por ser o Neymar. E aí... Por isso que ele enche um avião e leva os amigos para casa dele na Europa. Porque não tem outra forma. Porque ele vai sair como? Né? Ele não tem outra forma. Então, antes de ele condenar... Ele não pode ir no shopping, no Mogi Shopping. Exato. Antes de condenar, antes de fazer... A gente precisa entender esse contexto. Quando eu os conheci, tive esse contato muito próximo... Esse era um cara de princípio. O pai do Neymar era um cara que me ensinou muita coisa, inclusive com relação à fé. E até hoje eles explicitamente falam da fé que eles professam. Então, existe um princípio, mas a realidade é outra. E quando você vai para a vitrine, você é apedrejado, né? E eu acho que ele sofre muito isso, né? É óbvio, ele dá mídia, ele dá audiência, né? Qualquer assunto ligado ao Neymar vende. Então isso é um peso, é uma onda muito grande em cima do ser humano. Agora, que ele faz coisas que eu acho que é certo, que é errado, como todo ser humano faz. Só que ele é um ser humano diferente. Ele é um ser humano que está em destaque na vitrine do mundo, não é na vitrine da nossa cidade, é na vitrine do mundo. Mundial, né? Eu quero mandar bom dia para Nídia Martins, para o Maraim Brasil. O Paulo Melo falou assim, bom dia Marilei, bom dia Pinduca, um grande ser humano, esse menino. Eu adorei esse menino, Paulo Melo. Você não falou que eu sou menina. Paulo Melo você tá com quantos anos? Sensacional. Eu tenho 46, faço 47 esse ano. Você tá bem, né? Que bom, né? O esporte dá isso bom, também, né? Isso essa coisa é muito bacana. de estar bem, né? Jacaré da Rodoviária tá sempre com a gente. Um bom dia para você, meu querido. Aproveitar para mandar bom dia também pro Luiz Augusto, amigo querido que está ouvindo a gente. Ele que é também esportista, né? Ele faz jiu-jitsu, faz musculação, todo vucu-vucu, né? E em nome dele, mandar um beijo especial para todas e todos que estão conosco na Rádio Metropolitana. O jogo interno, a saúde mental dos atletas e a responsabilidade dos pais e técnicos esportivos. Onde eu acho o seu livro? Esse livro vocês encontram na Amazon, né? Só digitar lá o jogo interno já vai aparecer. Esse é um livro, Marilei, que eu escrevi propositalmente fugindo um pouco do princípio acadêmico, da formalidade acadêmica. É óbvio que isso gera crítica de um lado e está tudo bem, mas eu fiz uma escolha em ter um vocabulário, uma escrita muito simples, para que todas as pessoas que leiam o livro consigam entender.
o que eu vivo, né, no dia a dia do esporte? O atleta, de forma geral, ele tem um pouco hábito de... O brasileiro tem um pouco hábito de leitura, né? Um hábito pequeno ali de leitura. E o esportista, a maioria, né, respeitando aqueles que são diferentes nesse quadro, eles leem muito pouco. Então, às vezes, a compreensão por via de um material muito formal, muito técnico, faz com que ele se distancie dessa realidade. Então, o livro trouxe uma forma muito simples de abordar assuntos que estão relacionados diretamente com a saúde mental do atleta, sem tirar a responsabilidade dos pais e técnicos esportivos. Porque quando nós pensamos um atleta, ele é filho, ele é irmão, ele é pai, ele é amigo, ele também é atleta. Então eu preciso entender esse ser humano para compartilhar com ele. Então o livro ele está assim, uma graça, sensacional. Eu adoro, né, essa abordagem de trazer para o simples aquilo que é complexo. Isso é muito difícil. E agora você está fazendo um novo livro, O Esporte no Século XXI, sobre saúde mental. Eu comecei, logo que eu terminei esse livro, comecei a perceber o seguinte, isso é um pouco do que nós falamos, inclusive. Se eu não perceber como essa relação social, a relação humana está acontecendo, eu não consigo perceber como a competição no século XXI precisa existir. Tive um exemplo muito interessante que me impactou e me provocou para essa escrita, né, para essa produção. Eu cuidava de um atleta na primeira divisão do futsal brasileiro e cuidava do seu preparador de goleiro. E ele foi para um jogo onde era um jogo decisivo de classificação e o seu oponente goleiro também era um amigo pessoal. E ele foi antes do jogo cumprimentar esse cara. Deu um abraço, deu um beijo, desejou bom jogo. E ele nesse jogo ele perdeu o jogo. E eu fui atendê-lo durante a semana e a conversa foi como tem que ser na sessão, numa clínica. Mas eu fui atender também na semana o preparador. E uma fala dele me incomodou muito. Ele disse assim, eu não consigo entender como o meu atleta num dia de guerra, olha a palavra, num dia de guerra, num dia de matar, de destruir o outro, vai lá dar beijinho e abracinho no adversário. Tem que perder o jogo mesmo. E aí o que eu, sem julgamento, é óbvio, mas percebendo o seguinte, ele era de uma geração que é a minha, a geração vertical pai orientadora, onde alguém mandava e alguém obedecia. Um jogo de classificação era jogo sim de matar o outro. E quantas vezes eu recebi orientação para quebrar o outro? E isso não cabe mais, Marília, no esporte. Não cabe. Mudou, né? O mundo mudou. Então, as pessoas às vezes não sabem que o mundo mudou. E esse cara também sofre, porque ele não sabe fazer a leitura. É o desbussolado que nós falamos. Então eu falei, eu preciso escrever algo que mostre para as pessoas que o mundo mudou e o esporte acompanha o mundo. O esporte é o mundo também, é um fragmento do mundo. Então eu preciso levar essa informação. E quem não entender isso não entendeu que estamos no século XXI. Quem não entender isso hoje não se encaixa na sociedade. Exatamente. É o cara que no trânsito sai dando porrada. Atira no outro. É o cara que atira, é o cara que não acolhe, é o cara que não quer saber do outro. Isso não cabe mais nesse momento. Iracema Camargo, querida psicóloga amiga, vai fazer 60 anos. Um beijo para ela, querida. Tão importante manter a qualidade de vida para o benefício da longevidade, saúde e sucesso. Mandando um bom dia especial para nós. Bom dia. E mandar um bom dia também para o Danilo Melo. Danilo, bom dia. Bom dia, Marilei. Bom dia ao Pinduca. Ótima entrevista. Parabéns ao Pinduca pelo trabalho. Desejo sucesso sempre. Forte abraço a ele e também ao Tuca, seu irmão. Grandes parceiros na época do Vila Santista. Nossa, longa data. Eu agradeço. Beijo, Danilo. A todos, um beijo. Em seu nome, agradecer ao Pinduca. Obrigada pela entrevista. Está convidado para vir aqui lançar o próximo livro. Estou esperando. Eu agradeço de coração. Como eu disse, eu amo compartilhar esse momento, né? Quando eu escrevo no livro que você é importante na minha vida, nessa dedicatória, Marilei, eu quero dizer que de fato, né, você é importante por algum motivo
nessa dimensão tão grande que nós temos no planeta inteiro, nós nos encontramos e seguimos juntos. E quando você me faz esse convite para compartilhar esses assuntos que hoje eu estou bem mergulhado assim, eu me sinto muito feliz, honrado. Agradecer a cada um de vocês que abriu mão aí de algum momento para estar conosco aí desse lado, e dizer que eu estarei sim no lançamento do próximo livro e à sua disposição para falar de qualquer assunto relacionado a esses temas. Muito obrigado. Obrigada, eu agradeço muito o Pinduca. Eu falo que energia é muito interessante, né? Eu estava lendo sobre a dopamina, sobre a importância do exercício, do esporte, e mandei para ele. Ele falou: nossa, eu estou estudando isso, inclusive para as próximas palestras, o próximo livro, né? Exatamente. Não existe uma coincidência, eu não acredito nas coincidências, eu acho que existe algo entre o céu e a terra que nós não explicamos, e isso é sensacional quando acontece essa sintonia, né? É isso mesmo. Então só agradecer. Em nome da André Davi, mandar um bom dia para todas e todos que estão com a gente. Obrigada, Pinduca. Sucesso. Muito e a gente obrigado. se vê muito ainda em 2024, se Deus quiser. Obrigado, Marilê. Obrigado a todos vocês. Para você que nos acompanha, muito bom dia.